Olá, você que está aqui no nosso canal, eu quero fazer um pedido para você. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e você vai estar recebendo as notificações, porque nós vamos ter conteúdos diários, muita coisa boa está vindo por aí. Então, faz isso, se inscreve no canal e ativa o sininho. Pegue aí o Santo Livro, abra comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Eu quero falar sobre um tema tão assim, que é elementar, tão vital para nós, mas que parece que a gente meio que se esquiva disso aqui. A gente não gosta de falar sobre esse assunto, né? E isso custa caro para nós. Isso talvez está custando caro para nós, para você, para mim, né? E nós precisamos falar sobre isso. Pegue aí Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, a partir do verso de número 15. É uma leitura extensa que eu quero ler com vocês, para assim, contextualizar bem isso aqui, esse tema, tá bom? Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18, verso de número 15, né? Aleluia. Vou ler o texto sagrado na versão da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Diz assim, ó: se o seu irmão pecar contra você, se o seu irmão pecar contra você, tá? Isso aqui já está deixando claro que há uma possibilidade. Quem que vai pecar contra mim? Será que o irmão peca contra o irmão? Sim ou não? Lógico que sim. A possibilidade é de 10 para 10, tá bom? É de 10 para 10, do irmão pecar contra o irmão. Convivência, relacionamento, né? Pega a sua família, pega o núcleo familiar ali, né? Irmãos, aqueles que têm, né? Pega e você vai perceber isso aí, vai acontecer. E aí, o que a gente faz? Jesus vai dar um caminho para mim e para você. Diz, ó, vá e a sós com ele. Diga comigo, a sós com ele. Sei a pessoa, vai lá, né? Jesus está dizendo, mostra ali o erro, conversa com a pessoa, abre o coração, expõe, fala o que você está sentindo, fala. Jesus está dando o caminho para mim e para você aqui, é uma coisa muito prática isso aqui, só que se você olhar, se a gente parar para pensar, puxa vida, como que a gente não vive isso? É uma sabedoria tão prática, mas se você colocar, né, quantos de nós praticamos isso aqui? Quantos de nós praticamos isso aqui de fato? Quase ninguém, ou ninguém, uma hora ou outra, né? Isso aqui era para ser, amados, um estilo de vida. Estilo de vida. Está magoado comigo, meu irmão? Eu estou magoado com você. Vamos trocar uma ideia? Vamos tomar um café? Vamos sentar? Vamos fazer vamos ter igual, como que é quando é marido e mulher que vai ter aquela discussão de relação. Vamos fazer uma DR aqui, meu irmão? Vamos fazer uma DR? Né? Mas sem peso, não, vamos trocar uma ideia. Fala como que você está se sentindo. Jesus está falando aqui, está aqui, irmão. Isso aqui, poxa vida, isso aqui é o supra-sumo da inteligência emocional. É o supra-sumo, né? Só que a gente estuda mais a burrice emocional do que a inteligência emocional, né? Então, olha lá, mostra o erro. Se ele o ouvir, você ganhou, irmão. Mas se ele não te ouvir? Você vai levar com você mais uma ou duas pessoas, mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Pausa de novo. Qual a possibilidade vocês acham de chegar na segunda instância isso aqui? Qual a possibilidade? Muito pequena. A maioria dos processos já encerram na primeira instância. É ou não é, pastor Luiz? A maioria já encerra na primeira instância. Já resolve ali. Às vezes não resolve do jeito que eu queria, as coisas não vão ficar bem do jeito que eu gostaria. A vida tem dessas coisas, tá, irmãos? Vocês são maduros já para receber isso e para lidar com isso? Muitas vezes as coisas não vão ser do jeito que eu gostaria, né? Eu nem sei se o jeito que eu gostaria é o melhor, nem você sabe, mas não vai ser. A gente tem que ser maduro para lidar com esse negócio, tá bom? Não vai, mas pelo menos, querido, pelo menos, estou resolvendo, estou fazendo a minha parte, fui lá, resolvi, tá.
precisa ir para a segunda instância? Existe segunda instância, às vezes vai acontecer. E aí ele está dando um modelo aqui, ó. Aí se for algo que é muito grave, algo que precisa mesmo, aí leva para a segunda instância. Tem que ter gente madura, não é? Para ajudar no processo ali, né? 2 ou 3 testemunhas, joia, tá bom? Porque nenhuma acusação, ela pode ficar, né, no achômetro. Não, a gente precisa disso aí. Então, é a segunda instância. Porém, eu acredito que a maioria das situações, elas vão se resolver já na primeira instância. E aí diz assim, olha, se ele se recusar a ouvi-los, quando está lá na segunda instância, aí tem o Supremo da Bíblia. Qual que é o Supremo? A igreja. A autoridade está sobre a igreja. Você sabia que quem tem que liderar é a igreja. Pastor não é dono de igreja, pastor não é o líder supremo, não, a autoridade está sobre a igreja. Jesus, ele disse, eu vou edificar a minha igreja. É a igreja, irmãos. Lógico que por conta da organização, a igreja vai ter ali, né, cada um no seu lugar, os papéis, mas a autoridade, ela está sobre a igreja. Então, olha lá, chegou na terceira instância, ou seja, no Supremo, e se ele recusar, conte a igreja. E se ele recusar a ouvir a igreja, aí a coisa complicou mesmo, né? Aí realmente tomou uma proporção. Aqui está tratando de casos extremos, irmãos. Isso aqui são situações assim que, puxa vida, né? Na tua vida cristã, quantos casos você viu assim? Quantos casos? Né? Tem alguns que hoje até eu teria tido assim um comportamento diferente, teria tido uma atitude mais afinado com isso aqui. Eu acredito que eu errei bonito por, de repente, não praticar esse princípio aqui, por achar que a minha inteligência, o meu jeito de lidar com as coisas é melhor do que o jeito que Jesus disse. Infelizmente, a gente erra, eu errei, não é? Eu me arrependi e nada melhor do que as consequências para você aprender, né? Aí você dá uma amargada, dá uma sofrida, pensa na sofrida que você dá, aí você fala assim, nunca mais vou por esse caminho. Isso é inteligência. Ainda bem que Deus nos fez inteligentes, amém, povo de Deus? Ou seja, inteligência é não cometer o mesmo erro que você cometeu, né? Sabedoria é muito mais, é não cometer o erro nunca, não chegar a fazer aquilo. Agora, a inteligência é quando você errou, você admite que errou, você aprende com o erro e não faz mais aquilo, amém? Então, assim, eu sempre falo sobre isso, tem os três níveis, né? 3 níveis, que primeiro é o jumento, é bíblico, né? O jumento, aquela cabeça dura que ele está aqui e não muda, não muda, né? Ele continua indo por aquele caminho, não aprende, sofre, apanha e continua fazendo do mesmo jeito. Esse aí é só um milagre, só um toque do Espírito Santo. Agora, a maioria de nós, ainda bem que avançamos, né? Hoje você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, Deus está trabalhando nas nossas vidas, amém, amados? Então hoje nós temos nos tornado pessoas inteligentes, erramos, falhamos, estamos num processo, né? A Bíblia chama de santificação, Deus está transformando as nossas vidas, e aí a gente, errei aqui, não vou mais por esse caminho, não vou fazer mais isso aqui, isso é inteligência. A minha oração por mim e por você é para que nós nos tornemos sábios, aleluia, esse é o alvo, coloca isso como alvo na tua vida, não é? Vamos pedir para o Espírito Santo. A Bíblia diz, se alguém precisa de... O que a gente tem que fazer? Peça para Deus. Você já parou para pensar o quão negligente nós somos com essa verdade bíblica? Você já parou? Primeiro a gente faz as coisas, a gente tenta resolver do nosso jeito, aí depois a gente lembra, porque as coisas às vezes não estão dando tão certo, a gente não está tendo tanto êxito como a gente gostaria, daí o que a gente faz? Oh Deus, né? Resolve isso para mim. Poxa vida, não seria muito melhor antes da gente ter que, amargar, sofrer ali, a gente antes buscar Deus e dizer, Deus, né, eu não quero dar um passo sem que o Senhor me conduza, dá-me sabedoria, como eu lido com essa situação, como que eu faço em relação a isso, será que é a hora de eu abrir essa empresa? Será que é o momento certo? Porque às vezes é a coisa certa, mas não é o momento certo, isso é sabedoria. Sabedoria é saber que não só a coisa certa, mas o Ivanildo falou isso para nós ontem, né, Ivanildo? Nós estávamos na aula ali de homens, e ele, uma sacada, ele pegou e falou isso aí, mas a hora certa, às vezes é a coisa certa, mas não é a hora certa,
não é? Isso é sabedoria, irmãos. Então, o que eu faço? Eu oro a Deus. Existem outras formas? Existe. Uma delas, diz que na multidão de conselheiros, busca conselho, variados, gente piedosa, gente de Deus, gente entendida da área. A Bíblia diz: vês um homem perito em suas obras, entre os reis será colocado, será posto, nunca entre os paupérrimos, entre os pobres, tá? O cara é um negligente. Na verdade ele está pecando contra Deus. A religião fez tão mal para ele, né? Porque não é Jesus, não é a verdadeira igreja. Isso aí é uma caricatura da verdadeira igreja, porque se fosse a verdadeira, Jesus mesmo, Bíblia, ele entenderia que ele tem por obrigação, para honrar a Deus, ser o melhor naquilo que ele faz. Você já entendeu isso? Então você já é um crente maduro. Você já tem se tornado um homem maduro, uma mulher madura. Você sabe que diante de Deus você tem a responsabilidade de buscar ser o melhor em tudo aquilo que você faz. Isso aí é um princípio das Escrituras. Só que o cara ele não entendeu isso. Ele achou que ser fiel a Deus é só cantar no louvor. Você pode ver que todo mundo quer cantar, né? Todo mundo é cantor. Eu acho uma comédia isso na igreja, né? Depois de tantos anos, isso aí ficou tão claro para mim, porque parece que a única coisa que é ser pregador, ou pastor, sei lá, né, pregador, e ser cantor ou tocador de alguma coisa. Isso é as únicas coisas. Por quê? Porque aparece, está aqui em cima, é bonitinho e tal, e as pessoas acham que servir a Deus é isso, é só isso. Eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras, porque daí vem o espírito da profecia, eu fico revoltado. Isso não é nada. Isso aqui, queridos, não representa nada. Não quero ser ofensivo com quem faz, quem toca o violão, toca coisa, mas pelo amor de Deus, tem uns que tocam e dá até tristeza, porque é só isso. Você olha para a vida da pessoa e fala assim: quando você fez um discípulo para Jesus? Nunca. Você está vendo? Você está vendo o tamanho da tragédia? Né? Tem algum problema nisso aí? Alguma coisa está muito errada nesse negócio. O cara é pregador, pastor, é coisa, nunca fez um discípulo. É possível? É possível. É possível. Que coisa feia. Por quê? Porque a vida da pessoa não prega, a vida dele não fala alto, as pessoas não querem seguir alguém assim, as pessoas não admiram alguém assim. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Vocês estão vendo? Então, preciso buscar conselho, né? Tem que ser de gente piedosa em algumas coisas, sim. Algumas coisas sim, gente que tem o Espírito Santo, gente que tem sensibilidade, mas tem coisas que eu preciso buscar conselho de quem entende. De quem entende, não é só porque é irmão, porque é crentão, lá na igreja é uma bênção, que não, às vezes não é autoridade. Na multidão de conselheiros, sabedoria. Que Deus nos ajude a encontrar essa sabedoria, amém, povo de Deus? Busca ela de todo o teu coração, leia Provérbios e você vai ver o quanto essa sabedoria faz a diferença. Então continua, né? Aí diz que se esse irmão ele tiver o coração duro, né, conte para a igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como um pagão ou um publicano. É um cara que não tem como caminhar junto, né? Não tem como, né? Continua, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no... Ô glória, diga comigo, tudo o que ligarmos na terra será ligado no céu. Quem crê recebe essa palavra. Então você consegue, está muito longe, aí dá para o irmão ouve você dizendo para ele assim: tem que ligar na terra para ser ligado no céu, irmão. Tem que ligar aqui na terra, irmão. Tem que agir aqui. Tem que, sabe? Tem que falar: Deus, em nome de Jesus, aqui, porque o céu vai testificar, o céu vai concordar, o céu vai se manifestar. Vai, olha lá, liga na terra para que seja ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também digo que se 2 de vocês concordarem, isso aqui é lindo, quem já fez o Casados para Sempre, lembra? É uma das partes mais bonitas, que é uma lição, se chama acordo. É a coisa mais difícil, ainda mais na vida de casal, né? Homem e mulher. Acordo é uma luta, é uma tragédia. Pensa na batalha, né? Até uma das... como que é o nome daquilo que vocês fazem, Claudinha? As dinâmicas, você recebe uma fotografia assim, né? É uma fotografia sua e da sua esposa, né? E aí, 2 burrinhos, e aí, os burrinhos, um quer comer de um lado e eles estão amarrados um no outro, porque é marido e mulher, né? Então tá aqui, o jugo marido e mulher andam num jugo só, irmãos, num jugo só,
né? Tá ligado por o mesmo jugo. E aí um quer comer, tem uma graminha ali, uma moita ali de um lado e tem do outro. Aí um quer ir para um lado e o outro quer ir para o outro, aí estão morrendo de fome os dois. Não vai, porque um puxa para um lado, um puxa para o outro, né? E não alcança. Aí chega uma hora que eles descobrem o acordo, aqui ó, né? Mateus capítulo 18, verso de número 19. Também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que estás nos céus. Quando tem acordo, ninguém passa escassez. Quando tem acordo, ninguém sofre de escassez, de miséria, de derrota. Não, queridos, vocês estão unidos, né? Lógico, o casamento, isso vai refletir em todas as áreas. Eu estou usando o casamento como exemplo, por quê? Porque é a área mais gritante, né, queridos? É a área onde o negócio ali manifesta. Alguém disse, e eu tomei isso, né? Casamento é uma bênção, é o mais próximo que você pode chegar do inferno ou do céu. É verdade, ou um ou outro, um dos dois. Então, se a gente começar a aprender e se dispor a caminhar em acordo, talvez você vai ficar mais perto do céu. Agora, caminhar em desacordo é o mais próximo do inferno que você pode viver, né? Uma vida. Você já ouviu gente que fala assim: essa vida é um inferno, esse casamento é um inferno. Talvez começa a fazer uma análise do negócio, e aí você vai falar assim: eu acho que é porque não está tendo acordo. Um dos motivos é porque não existe acordo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então é legal essa fotografia, porque ela mostra bem isso. De repente os dois descobrem que se um olhar para o outro e falar assim: vou ceder um pouquinho, eu prefiro comer primeiro do lado direito, para mim tanto faz, eu vou comer do mesmo jeito, isso não vai, a ordem dos tratores não vai alterar o viaduto, então vamos aqui na moitinha do lado direito. Às vezes alguém vai ter mais maturidade, de entender que o que importa mais é o resultado final, do que, sabe, aquela forma, sabedoria, quantos entendem isso nessa manhã? Então, irmãos, nós precisamos pedir para Deus fazer isso nas nossas vidas. Ô Espírito Santo, nos dá sabedoria. E isso aqui tá aqui, ó, tá fluindo, tá emanando daqui sabedoria. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que coisa tremenda que Deus está falando para mim e para você, né? Olha, se nós concordarmos na terra qualquer assunto sobre o qual nós pedimos, isso será feito a nós pelo nosso Pai que estás nos céus. E aí, esse texto áureo das Escrituras, verso 20, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Que promessa maravilhosa, saber que Jesus, Ele está aqui nessa manhã, Ele está no nosso meio, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele ouve as nossas orações. Só que, preste atenção, que até chegar aqui, muita coisa já foi dita, muita coisa tem que ser observada. Muita coisa, para chegar aqui no versículo 20, estou no meio de vocês, se tiver 2 ou 3, não precisa mais, a partir de 2 ou 3, eu estou ali, estou me manifestando, eu estou operando, eu estou confirmando a palavra, eu estou, como diz aqui, eu estou ligando, você ligou na terra, eu estou ligando no céu também. Olha que coisa tremenda, Deus garantindo um negócio desse, vocês ligaram aí na terra, então eu estou ligando no céu. Quando? A gente vem observando, só que aí, queridos, entra no ponto nevrálgico da situação, e Deus me dê graça para ser sucinto e conseguir comunicar com você, tá? Tudo isso aqui foi um prelúdio, por quê? Existe uma situação na minha vida, na sua vida, que se nós não lidarmos com ela, não vai, irmãos, não vai. Que coisa, eu fico vendo muitas vezes, né? Eu tenho uma posição, né, que me permite observar, às vezes mais próximo à vida das pessoas. Por quê? Porque as pessoas me procuram, as pessoas compartilham das suas dores, as pessoas falam, né, das suas lutas. Então, assim, isso me permite, às vezes, olhar, né, a partir de uma perspectiva muito interessante. Por isso que eu quero falar, Deus colocou no meu coração, no meu espírito, essa palavra que eu preciso transmitir para você. É de Deus, querido. Como eu anseio que você receba na sua mente e no seu coração essa palavra, porque ela tem o poder de mudar a tua situação, mudar a tua história. Sabe, muitos de nós, muitas vezes, mesmo tendo todo o potencial, tem gente aqui que tem um potencial
tremendo, tremendo, uma coisa extraordinária. Você olha assim, você fala, uau, onde que essa pessoa pode chegar? Onde essa pessoa pode chegar? O quanto essa pessoa ela pode alcançar? Só que aí, irmãos, às vezes, você fala assim, não dá para entender, por quê? Por que parece que não vai? Por que parece que não acontece? Por que parece que a coisa é truncada? Sabe? Parece que para andar, o cara era para ser, como é o nome daquele, Usain Bolt, né? É isso? Usain Bolt, né? Era para ser o Usain Bolt, correr de 100 metros em menos de 8 segundos, né? É isso? Eu não lembro. 9 segundos. Cara, 9 segundos, meu Deus do céu. A pessoa para correr 100 metros demora 50 dias. Parece o povo de Israel no deserto. Para fazer uma peregrinação que duraria ali 40, 50, 60 dias. Os caras levaram 40 anos. Não avança. Parece que está se arrastando. Parece que tem alguma coisa assim que prende, que segura. E a pessoa não consegue, meu Deus do céu. Não consegue. Sabe, irmãos? Como pastor, eu vejo muito isso. Eu observo. E eu falo, puxa vida, Deus. Puxa vida. Não é? Essa pessoa tinha tanto, ela podia tanto, e por que porque não vai? E aí, irmãos, o Espírito Santo, Ele colocou no meu coração para falar uma coisa que para você vai dizer assim, pastor, eu já sei, mas, sabe, então vamos praticar, sabedoria não está em saber, nós somos a geração da informação, irmãos, nós sabemos um monte de coisa, é só dar um Google lá que você sabe de tudo na hora, não é? Só que existe diferença entre informação e formação. Está faltando uma forma para mim e para você. Sermos formados na coisa. Formado é a pessoa que fala assim, essa pessoa tem prática. Ela pratica, é aquilo que a Bíblia nos adverte o tempo todo. Não é? Que se eu e você formos somente ouvintes e não é praticante, irmão, tem que ter prática do negócio. Falamos agora em pouco ali, né? Eles não sabiam que eu ia pregar, e eu não contei para eles, mas eles foram entregando para mim um monte de coisa, sabe? Talvez eu conduzi um pouco de maneira intencional, né? Mas a conversa foi tão rica, que irmão, está faltando prática, menos, sabe, essa coisa de ficar aqui fingindo que está tudo bem, fazendo de conta que os bonitinhos de Jesus, que sabe tudo, que cita capítulo e versículo por completo da Bíblia, mas que muitas das vezes tudo isso não se converte em ação, não se converte, sabe, na prática. Alguém já disse que mais vale 1 grama de ação do que 1 tonelada de informação. 1 grama, irmão, uma gramazinha assim, sabe, uma só, uma coisa ali, tico, mas pelo menos fez, pelo menos agiu. E aí, parece que a gente se acostumou a ficar só nesse campo da conjecturação. É legal ficar ali inchados e fala, e não bota a mão na massa, não age, não pratica. A palavra de Deus é clara, essa pessoa é louca, ela é nécia, ela não tem noção da bobagem que ela está fazendo. Ela está construindo um castelo de areia, não tem fundamento, não aguenta o primeiro vento contrário, ela desmorona. Jesus falou isso aí, irmão, ainda bem que foi Jesus que falou, que não é o Claudinei, não é? Porque daí a gente tem que levar a sério. Aí a gente tem que falar, poxa vida, é verdade mesmo, Jesus falou que aquele que ouve as palavras e não pratica, ele assemelha, é igualzinho, uma pessoa louca, nécia, que está construindo um castelo de areia, está construindo uma casa, mas essa casa não tem firme fundamento. Agora, quer ser sábio? Ouve as minhas palavras e as? Então vamos praticar, irmão. É um princípio tão conhecido de todos nós, mas que é tão pouco vivido, tão pouco praticado. Diz assim: então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Pedro é o cara, tá, irmãos? Pedro é o cara que ele se antecipa e ele fala o que todo mundo quer falar, mas ninguém tem coragem, né? Às vezes comete erros toscos, sabe? Passa vergonha, porque essa é uma coisa que a gente tem que equilibrar, né? Mas esse é um outro assunto para um outro pôr do sol. Mas ele é o cara que
ele manifesta, ele chega e fala, ele chega e ele é franco. Todo mundo está pensando, todo mundo, sabe, está no cochichando ali e tal, mas ninguém tem coragem de chegar e apresentar o negócio. E ele não, ele é esse cara que fala assim, não, vamos resolver essa parada agora. E ele vai lá e fala, Senhor, quantas vezes? Porque eles tinham rolo no meio deles ali que vocês não têm noção, irmãos, viu? Leia as escrituras sem a lente religiosa e você vai ver a rolaiada que havia no meio desses camaradas. Você dormir e acordar com 12 barbudos, andando para lá e para cá, e, irmão, o que mais vai ter é problema, o que mais vai ter é problema. Pensa num ninho de confusão, pensa num ninho onde as relações, elas muitas vezes elas são difíceis, na igreja. É onde tem gente, irmãos, é onde tem gente. Você quer, embora até nisso eu discordo, mas você quer não ter problema? Você quer não ter, aparentemente? Viva só, sozinho, tá? Mas é por isso que eu prefiro andar só. Vai ter problema também. Ninguém faz nada sozinho. O pastor Luiz, esse tempo, quando contou a história lá do pai dele, falou assim, meu filho, do alto da sabedoria dele de 10, 9, 10 anos de idade, 11 anos de idade, não, porque eu vou fazer... Pô, tudo bem, uai, né? Você quer? Escolha por livre opção sua, mas é besteira, irmão. Sabe, para mim, o que demonstra que uma pessoa ela é ferida, que uma pessoa ela tem coisas não resolvidas aqui dentro, e ela pode dar o nome que ela quiser, ela pode dar a desculpa que ela quiser, mas para mim é claro como o sol do meio-dia, que ela tem problema, tem coisa não resolvida, é quando ela diz assim, eu não gosto de estar perto de pessoas, eu não gosto de me relacionar. Tá, tudo bem, só que isso aí demonstra claramente que tem coisa que não foi resolvida na sua vida. Assim, para mim isso está evidente, está claro, você é uma pessoa ferida, né? E que quer ficar, eu quero ficar no meu canto, eu quero ficar só, eu não quero conviver com ninguém, é verdade, porque as relações têm dessas coisas, você vai se machucar, só que você pode até evitar de ter esse dissabor de se machucar, tá? Mas você vai perder um monte de coisa boa, você vai perder um monte de oportunidade que só é proporcionada através de relacionamentos, só. Não, é duro, mas, né? Como vai enfiar na cabeça da pessoa uma coisa que ela não quer enxergar? Pensa aí, cara, reflete um minutinho, faz uma leitura da sua história, todas as boas experiências que você tiver, toda boa lembrança, tudo que você tiver aí, que se abriga aí dentro, de alguma forma, né? Mais diretamente, mas às vezes vai um caso ou outro, indiretamente, está relacionado a pessoas, a relacionamentos, né? Foi algo que ali te ajudou, te validou, te fortaleceu, então tudo bem, você fala assim, eu prefiro assim, eu não quero e tal, joia, não tem problema, só que você também precisa estar ciente, e talvez seja isso que eu estou fazendo aqui, te conscientizando, de que você vai perder muita coisa boa, Jesus, ele lidava ali com os discípulos, que estavam assim, comprometidos com aquilo, esses caras se comprometeram, abandonaram tudo que eles faziam e começaram a andar junto, mas, é claro, se você vai conviver, vai ter problema. Você sabe de onde vem a palavra conviver, né, irmãos? Conviver quer dizer o quê? Viver junto. Você vai viver junto. Então, você vai viver junto? Se prepara. Vai ter problema. Vai ter desgaste. Vai ter situações que precisam ser lidadas, tem que ser resolvidas, tem que ser, né? Vai ter. Pronto, acabou. Isso aqui é fato. E aí, Pedro, sabendo disso, sabendo que eles tinham um monte de situação ali, ele chega para Jesus e fala isso, então, Senhor, o que eu faço? O que nós fazemos? Né? E aí ele é generoso, Pedro, ele pega um princípio das Escrituras, e ele fala assim, 7 vezes eu devo perdoar, não é? Ele era crentão, porque é bíblico isso aqui, ele tá se valendo de um princípio das Escrituras, né? Lá do Velho Testamento, ele fala, 7 vezes, né, Jesus? Ele está ali até sendo indulgente, continua, verso 22, Jesus respondeu, eu digo a você, não até, mas que eu tenho que perdoar, não é 7 vezes não, é 70 vezes 7, eu sou uma tragédia em matemática, né? Mas qualquer um sabe uma conta dessa, 7 vezes 7, são quanto mesmo? Nossa, irmãos, perdoar tudo isso,
Perdoar uma vez, você pisou no meu calo uma vez, ainda tudo bem, mas perdoar tudo isso, e de novo, e de novo, de novo, e de novo, chega uma hora que cansa, não cansa, irmãos? Sim ou não, povo de Deus? Vocês estão aqui comigo? Então, cansa. Chega uma hora que a gente fala assim, não, isso não é para mim não, mas eu vou te convencer agora, e vou encerrar essa palavra, eu vou dizer, não, vai por mim, é para você sim, é para você. Se existe um princípio que se eu entendesse o quanto ele pode redundar em bênção para mim, na minha vida, pode me fazer bem, me favorecer, a gente gosta dessas coisas, né? Eu me favorecer, se eu falar bastante disso, eu acho que vai entrar na cabeça, vai entrar no coração de vocês, porque a gente tem uma tendência sempre, né, a olhar para nós, a sermos assim o centro, não é? É o centro. Eu sempre uso aquela máxima da fotografia, né? Quando você tira uma fotografia e você diz que a fotografia não ficou bem, você pode olhar que quem ficou com o olho fechado foi você. Todo mundo pode estar uma lindeza, pode estar a coisa mais linda do mundo, mas se você olhou e não gostou de você, você diz, não, vamos tirar outra porque essa não ficou boa. Então, porque nós somos centrados no eu. Então, quem sabe a partir disso você vai entender que o maior favorecido no perdão não é quem é perdoado. O maior favorecido no perdão é quem? É quem perdoa. É quem perdoa. Então, se talvez partindo dessa premissa, eu e você, nós nos convençamos de que é a melhor coisa a ser feita. É a melhor coisa a ser feita por mim, para o meu bem. Para o meu bem. Jesus, ele apresenta isso aqui e realmente é um grande desafio. É um grande desafio, 70 vezes 7. E aí, na didática de Jesus é extremamente didático, ele fala assim, deixa eu explicar para você entender, eu vou pintar um quadro para você enxergar esse quadro e você conseguir entender o que eu estou querendo dizer. Preste atenção, porque daí é uma história que Jesus vai contar, é uma parábola, ele diz assim, por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. A NVI dá uma barateada no negócio. São 10.000 talentos de prata. Cada talento, isso varia muito, porque tem o talento grego, tem o talento romano, tem o talento... Então assim, vai de 25 a 40 quilos. 25 a 40 quilos cada talento. Então multiplica, são 10.000 talentos de prata. Querido, vamos resumir a história? Vamos resumir? Uma dívida impagável. Pronto, você já entendeu. Se for ficar fazendo cálculo aqui para tentar ilustrar, né, é uma dívida que não tem como ser paga. Então é isso que vai dizer o texto, né? Aí, como ele não tinha condições de pagar, porque ninguém tem condições de pagar uma dívida dessa, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, meu irmão, homem, até quando nós vamos ser tão cabeças duras, tão coração duro, porque quando você, olha isso, olha o quanto isso aqui afeta todos aqueles que estão à nossa volta, estou falando daquela, sabe, daquele sistema ali próximo, tá? Esposo, esposa, filhos, afeta todo mundo. Olha a decisão do homem, como afetou, olha aqui, mulher, filhos e tudo que possuía. Aqui, esse tudo que possuía, inclusive servos e servas, ele tinha escravo, o cara era, sabe, um cara que contraiu uma dívida, o cara que tem crédito para ir no banco, emprestar, meu irmão, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões, esse cara tem crédito para caramba, então, esse cara tinha ali, quem sabe, um capital ali, um capital mobiliário, um capital imobiliário, o cara tinha muita coisa, só que deu errado, e aí, na hora que a conta chegou, está dizendo que o rei disse assim, tem que trazer todo mundo para pagar a conta, e mesmo assim não vai pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, puxa, tem paciência comigo, eu vou te pagar, eu tudo pagarei. E o senhor daquele servo teve o quê? Diga comigo, compaixão.
Diga comigo, compaixão. Aqui está o pulo do gato, irmãos. Compaixão. A gente tem falado muito sobre empatia, não é verdade? Uma palavra que é mais do que simpatia, ser simpático qualquer um consegue ser, não é? Agora, a empatia vai além. O que é empatia mesmo? Se colocar no lugar do outro. Compaixão é mais forte ainda. É sentir a dor do outro. Sentir a dor do outro. Esse rei aqui é um rei clemente. É um rei bom. Ele é bem melhor do que o Claudinei. Vocês não tenham dúvida disso, não. Talvez de você não, porque você é muito bom. Eu não tenho dúvida disso. Mas do que eu tenho certeza que ele é muito melhor. Porque o cara devia, era uma fortuna impagável. Só que o cara conseguiu, esse rei, melhor dizendo, ele conseguiu sentir a dor do cara, falar assim, poxa, não é fácil, né? Que coisa terrível, olha, está botando tudo a perder, a esposa, os filhos, todos os bens, é tudo, é a vida toda, tá indo por água abaixo, e ele sentiu a dor dele, e aí, o que ele fez? O Senhor daquele servo teve compaixão e cancelou a dívida dele, e o deixou ir. Puxa vida, eu só conheço um assim, irmãos, de verdade. Eu já conheci gente de Deus, eu já conheci gente bonita, gente que você olha, se você se inspira, que você quer caminhar perto, que você fala, poxa, como essa pessoa me abençoa, como essa pessoa me inspira, mas nesse nível, eu só conheci um até hoje, só um. O nome dele é Jesus. Não há ninguém como ele. Não há no céu, não há na terra e não há em nenhum outro lugar. Não há ninguém como ele. Só Jesus. Nesse nível, só Jesus. Por isso que quando eu e você fomos chamados das trevas para a luz, quando eu e você fomos atraídos a ele, nós recebemos um chamado e uma proposta dele. E a proposta não é ser crente, não é ser membro de igreja, tá? Membro do corpo é uma coisa, vocês já entendem isso, né, irmãos? Eu sempre gosto de explicar, porque senão sai com uma impressão equivocada. Membro do corpo não tem como não ser. Se quer ser de Cristo, tem que ser membro do corpo. Membro do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, da igreja, né? Mas não é membro de uma instituição, né? Ou seja, ter aquela carteirinha, dizer assim, eu sou da igreja das galáxias, não sei o que, não, isso aí é uma perca de tempo, tá? Mas membro do corpo tem que ser. Você foi chamado, eu fui chamado, nós fomos chamados para nos tornarmos parecidos com ele, amém? Nos tornarmos como ele é. Paulo, ele apresenta isso para nós de uma maneira assim, bem sucinta, mas acerta na mosca. Ele diz, sejam meus imitadores, como? Eu sou de Cristo. Ele fala assim, a minha referência é Jesus o alvo, e naquilo que eu sou igual a Jesus, olhe para mim, faça igual eu estou fazendo, porque eu estou fazendo igual a Jesus, não é? Então, isso aqui é um princípio. Olha que coisa, irmãos, o homem perdoou tudo, perdoou aquela dívida impagável, mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, alguém no mesmo nível dele, igual ele, né? Só que estava começando, porque devia 100 denários, o que é 100 denários, irmãos? Mixaria, comparado a uma dívida tão astronômica, impagável como essa, né? É uma mixaria, estava devendo lá uns 5 mil, 10 mil, 15 mil no máximo, 15 mil, né? 100 denários, e aí, ele pega o cara, agarra o cara, agarrou, e começou a falta de perdão faz isso, ela torna o ar, você já esteve num ambiente com alguém que você tem antipatia, que você tem uma situação que você não resolveu com essa pessoa? Você já teve? O ar não se torna rarefeito, sim ou não? O ambiente fica pesado ou não fica? Uma coisa horrível, irmãos. Fisicamente talvez ninguém vai pegar, né? Hoje a gente tem uma sociedade assim um pouco organizada e tal, né? Mas tem casos que chega, os caras dão tiro. Tem casos que chega, tanto o ódio é tão grande, a amargura é tão grande que os caras chegam a se vingar, a ter umas coisas terríveis acontecem. Mas eu não estou falando, porque não é o meu caso, o teu caso, mas
o ambiente fica pesado, o ar fica rarefeito. É isso aqui, ó. Começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deve. Olha que coisa. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu vou te pagar. Mas ele, coloca essa palavra na tua mente aqui nessa manhã, mas ele não quis. O que isso diz para você? Eu tenho que encerrar. O que isso diz para você? Ele o quê? Ele não quis. Isso mostra o que para você? Que perdão é o quê? Depende do meu querer, depende da minha decisão. Isso é inalienável. Deus não pode fazer isso por você, Deus não pode fazer isso por mim. Uau, nem Deus. Ai Deus, faz isso em mim, Deus, para eu poder perdoar. Está orando errado. Está orando errado. Você pode orar e falar: Espírito Santo, quebra esse coração de pedra aqui, que não quer enxergar, que não quer ver, que eu fui perdoado com perdão eterno, que eu fui livre de uma dívida impagável que eu nunca pagaria. Me faz enxergar a minha miséria, que eu era totalmente merecedor da morte e do inferno. E se alguém pensa diferente disso, você não se converteu. Você pode ser simpatizante, querido, etc, etc, membro de comunidade, de igreja, mas você não nasceu de novo, porque uma pessoa, para ter nascido de novo, ela precisa, aqui e aqui, reconhecer que ela não merece o céu. Ninguém vai para o céu porque merece, ninguém é salvo porque merece. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador e que eu merecia a morte e o inferno. Eu nunca poderia pagar essa conta, eu nunca poderia acertar essa dívida, e aí Deus entrega o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por mim, para pagar a dívida no meu lugar. E aí eu aceito o sacrifício de Cristo, e por aceitar o sacrifício de Cristo, eu sou totalmente perdoado de todos os meus pecados. A minha dívida é perdoada, ela é quitada. Aí eu me converti. Só que começa a vir a dura prova. Aí começa a surgir o desafio, porque agora o Senhor diz que eu e você devemos fazer o mesmo. Se eu fui perdoado dessa dívida tão grande, astronômica, impagável, Ele vem para mim, vem para você e diz: então perdoa o outro lá, cara. Está devendo a ninharia para você, você vai ficar aprisionando essa pessoa? Eu te soltei, você devia muito mais, por que você vai ficar aprisionando o outro? Aí os motivos, as razões, cada um vai ter que lidar. Eu não tenho tempo para entrar, mas às vezes é o orgulho que me impede, às vezes é porque eu me acho melhor do que o outro, né? Tem uma N situações, é porque eu estou tão machucado, tão ferido, não é? Que eu não consigo ver nada de bom no outro. E é uma tendência, quando a gente está com raiva de alguém, quando a gente fica magoado, chateado, decepcionado, o que é que você não vai achar nada de bom naquela pessoa, você não vai lembrar, né, de nem isso aqui, ó, de bom. Você só consegue focar no negativo, só no que há de errado. Isso são recursos que a gente tem aqui dentro, irmão, que é um mundinho difícil de lidar, né? Que coisa, né? É um mundinho que só o Espírito Santo para nos ajudar. Ainda bem que Ele está aqui nessa manhã para me ajudar e para te ajudar. E aí, quando Ele faz aquilo de sufocar o conservo que estava implorando, né, para pagar ele, e ele não quis perdoar, ele não perdoou de jeito nenhum, mas antes ele saiu dali e mandou lançar ele na prisão para que pagasse a dívida. A pessoa é aprisionada. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes. Tristece, né, irmão? Ver alguém que já saiu do jardim da infância, já saiu da pré-escola. Tem pessoas que eu tenho assim um enorme prazer no momento que elas estão vivendo, na situação que elas estão vivendo, sabe, de literalmente pegar no colo e ajudar.
Você já viu como que é quando a gente lida com criança para perdoar outra criança? Dá trabalho. Agora tem gente que passou dessa, né, irmão? E eu digo pelo Espírito Santo, tem gente aqui que já passou dessa fase. Para você atingir o que Deus quer que você atinja, para você chegar onde Deus quer que você chegue, quem Deus quer que você seja, para você ter o que Deus quer que você tenha, você vai precisar chegar nesse nível. Precisa atingir esse nível de maturidade, de começar a se livrar dessas coisas. Enquanto não se livrar dessas coisas, não vai para o próximo estágio, não vai para o próximo nível, não vai. Pelo contrário, sempre volta, retrocede. A pessoa está indo, na hora que você fala assim, agora foi, sabe? Escorrega e vai lá embaixo de novo, aí vai, de novo. Reprovado. Por quê? Porque nós precisamos buscar a aprovação de Deus na nossa vida. O desejo de Deus para mim e para você é que nós sejamos aprovados, amém, povo de Deus? Deus quer que você e eu sejamos aprovados nisso, no perdão. Aprendemos com Jesus a perdoar, ainda que para mim e para você seja tão custoso, tão difícil, mas lembra de Jesus, pede para Ele refrescar a sua memória, para mostrar com quanto perdão Ele tem te perdoado. Ele te perdoou, te perdoa e ainda vai continuar perdoando. Isso que é lindo, né, irmãos? Que Ele perdoa e vai continuar perdoando. Se a gente olhasse por essa perspectiva, tanta coisa ia mudar na nossa vida, né? Mas a gente vive de um jeito que parece que o mundo acabará amanhã de manhã. Puxa vida, infelizmente custou tudo para esse homem. Meu recado da parte de Deus já devia ter encerrado, é esse. Se você está aqui, quem sabe essa palavra ela está sendo direcionada a você. Talvez você está aqui com o coração com uma área corrosiva. Tomara a Deus que já não tenha tomado aquela proporção de se transformar num câncer, né? Aquele câncer, aquelas metástases que sai do fígado, vai para o pulmão, vai para o cérebro e toma o corpo todo. Em nome de Jesus, ainda que há esperança até para isso, mas tomara que não seja. Quem sabe seja um alerta de Deus para não chegar a isso, não chegar nesse ponto. Qual ponto, pastor? De custar tudo. Então o Senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu irmão, do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. Ou seja, nunca mais, não sai mais da prisão, nunca ele vai conseguir pagar aquela dívida. É interessante que tem uma coisa que causa em Deus ira. Tem algumas coisas na Bíblia, né? Mas uma que é clássica nas Escrituras, que causa ira em Deus, se chama? Vocês estão aqui comigo? Eu sei que vocês querem ir embora, eu também quero, irmãos. Então vamos falar. Vamos, 2, 3? Você não gosta de falar? O que a gente tem dificuldade de admitir? Qual que é mesmo? Então fala comigo assim: falta de perdão causa ira em Deus. Uau! Causa ira. Deus fica irado. As portas do céu se fecham quando eu e você não perdoamos. Por isso que Jesus disse: perdoa aqueles que ofenderam você, aqueles que te devem, né, que têm uma dívida com você, para que você seja perdoado. Perdoa as minhas dívidas, né, assim como nós perdoamos. É no mesmo nível. E eu encerro, fique de pé. Eu vou orar, não vou estender a oração não, porque o horário já está mais do que vencido. Mas deixa eu te contar um negócio. Quando a gente olha para a vida de alguém, acredito eu, que a suma que pode fazer uma diferença muito grande para quem observa a vida daquela pessoa, são os momentos finais da vida dessa pessoa, as reflexões que essa pessoa faz lá no final, na linha de chegada, sabe? Como ela se comporta, o que ela fala. Pega a fala
dos maiores homens de Deus que viveram nesse mundo. Pega a fala dos maiores. Para mim, lógico, o maior é Jesus. Amém, povo de Deus? Qual foi uma das últimas falas de Jesus? Pai, perdoa eles. Perdoa eles. Eles são confusos, não sabem o que fazem. Podia me estender, mas não vou. Estevão, os caras estão arrebentando com ele, matando, um menino santo, lindo. Puxa vida, já contei para vocês, eu vou vontade de chegar no céu e conseguir identificar ele, porque eu não sei alguns detalhes, né? E poder, sei lá, sentar e bater um papo com esse cara e ver a face dele, conversar com ele. Ó, Jesus é o alvo, né, irmão? Mas tem gente muito linda, né, irmãos? Na Bíblia. O Estevão é um menino lindo. Imagina os caras morrer a pedrada, irmão. Nem cachorro, né? Nem cachorro. Fiquei bravo semana passada por causa disso. Veio um cachorro na porta da casa da minha mãe, vira-lata de rua. Eu fui lá, passei a mão nele e brinquei com ele, né? E daí a pouco eu tive que lidar com uma situação que eu falei: não, meu Deus do céu, está tudo errado. Tudo errado. A gente não trata nenhum cachorro dessa maneira. Aí o outro não nem olhar na cara, nem cumprimentar. Aquilo para mim, lógico que daí eu fui pro outro extremo, fui para carne e pequei também. Que aquilo que a gente julga no outro às vezes é porque aqui tá meio, não é? Meu Deus do céu, não é? Estevão perdoou aqueles algozes, estavam matando ele a pedrada, estavam matando ele, e ele disse: Deus, não imputa a eles o pecado, perdoa eles. Está vendo, irmãos? Eu preciso aprender muito ainda. Eu acredito que você que está aqui nessa manhã também tem algo a aprender de Deus, amém? Mas quem que vai ensinar? Quem que vai ensinar para você? Quem que vai me ensinar? Eu estou pregando a palavra, mas se nós não abrimos o coração para o Espírito Santo, querido, não sei não, hein? Quem sabe custe tudo para mim e para você. Quem sabe é um recado da parte do Senhor para alguém aqui que já a coisa está tomando uma proporção que pode ser que custe tudo. Pode ser que custe tudo. Cuidado. Antes que seja tarde, antes que custe tudo, se volta para Deus, fala: Deus, quebranta esse coração aqui, feche seus olhos nessa manhã, vamos orar, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus eu oro por mim, oro pelo meu irmão. Se você está aqui, você crê e recebe, você vai dizer: Espírito Santo, só Tu podes fazer essa obra em mim, e eu me rendo a Ti agora, para que Tu possas fazer. Opera na minha vida, me ajuda a romper e a vencer as barreiras que tanto me prendiam, que tanto me dificultavam, para que eu possa avançar em direção a essa verdade, a verdade de que o perdão é uma escolha, é uma decisão. Eu quero decidir fazer o certo. O que é certo, irmão? O que é certo, irmão? Você quer fazer o certo? Você quer fazer o certo? Então fala para ele, diga: eu decido perdoar. Diga: eu decido perdoar. Diga: eu decido perdoar. Deus abençoa todo o teu povo na sua decisão, na escolha que cada um faz aqui nessa manhã, Deus. Ajuda-os nessa jornada. Abençoa, Deus, eles em tudo, em todas as áreas. Algumas pessoas vão ser curadas de enfermidades a partir dessa decisão. Algumas pessoas vão ver as suas emoções desbloqueadas, Senhor, liberadas. Algumas pessoas vão provar até coisas materiais mesmo, de ver, ó Deus, coisas sendo liberadas sobre as suas vidas, coisas que estavam retidas sendo liberadas em nome de Jesus. Manifesta, Senhor, os Teus sinais, manifesta, Senhor, as evidências, no nome de Jesus, porque a atmosfera mudou, eu sei disso. O Senhor está trabalhando em nós, o Senhor está trabalhando por nós, mas o Senhor vai trabalhar através de nós, ó Deus. Eu abençoo o Teu povo, leva-nos, ó Deus, nesse domingo, debaixo de uma bênção, Senhor, abundante, superabundante, ó Deus, no nome de Jesus Cristo, para a glória e louvor do Deus Triniuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Se você crê, recebe, diga amém, com a mão assim, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, a restauração, que vem do maravilhoso, do querido Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus. Você que crê, recebe, diga amém bem forte. Amém. Vamos em paz. Abençoa teu irmão.